pessoal, esse é o nosso canal Diário do Jiu-Jiteiro, um canal que traz informações sobre o mundo das lutas, sobre MMA, Jiu-Jitsu e a realidade do praticante de artes marciais. Eu sou o Vitor Assis, sou educador físico, sou faixa roxa de Jiu-Jitsu, sou praticante de MMA. Hoje a gente vai estar começando a falar um pouco sobre o MMA. Na última quarta-feira, do dia 9, rolou um UFC Fight Night. E nesse UFC que rolou, teve algumas... Eu vou estar comentando com vocês, vou fazer meio que um overview sobre as principais lutas. Eu vou comentar com vocês a luta do Toquinho contra o Mike Pierce. É uma luta que deu um rebu. O Toquinho estava vindo de uma punição que ele ficou um tempo afastado. Ele lutava na categoria dos médios, aí ele mudou de categoria para essa luta, ele foi lutar de meio médio. E nessa luta ele conseguiu encaixar um golpe muito rápido. Lá pelos 30 segundos ele colocou uma chave de perna, uma chave de tornozelo no adversário. E ele começou a bater, uma chave que estava pegando o joelho, uma chave das chaves tradicionais do Toquinho. Ele entra de tornozelo, pega joelho e vai quebrando tudo. Só que o Toquinho encaixou bem o golpe e começou a apertar. O adversário bateu, ele não soltou. O árbitro pulou em cima dele e ele ainda não soltou. Então com isso ele acabou levando uma punição por falta de fair play. Então, num primeiro momento, o UFC decidiu puni-lo, informando que ele não ia ganhar um possível prêmio de finalização da noite. Até aí estava tudo bem. No dia seguinte, o Dana White deu uma entrevista para a ESPN, falando que ele ia ser banido do UFC. Sei lá, muita gente não ficou satisfeita com a posição do Toquinho, muita gente não ficou satisfeita com a situação, achou antidesportiva. Eu acho que é muito fácil a gente julgar um atleta estando fora da situação. Às vezes o calor do momento daquela luta levou ele a apertar o golpe e não soltar. O juiz pulou em cima na hora que o cara estava batendo, o que atrapalhou ele sentir também o cara tá batendo. Então são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Embora eu concorde que foi uma situação meio agressiva, ele não ter soltado, eu acho que a punição de banir ele do UFC foi um negócio muito pesado. Então acho que se o Dana White revesse isso seria muito bom. A outra luta que a gente vai estar comentando, do Joey Beltran com o Fábio Maldonado. O Fábio Maldonado é um atleta brasileiro, é um cara super carismático, o pessoal gosta bastante dele. O Fábio Maldonado, a base dele é o boxe, o cara tem a mão pesada, ele é muito duro, ele aceita a trocação franca. E foi uma luta que não teve grandes momentos, mas em contrapartida, o Fábio Maldonado, que me chamou a atenção dele foi quando ele se colocou de costas na grade e chamou o adversário para cima dele. Em alguns momentos da luta ele chamou o adversário para trocação, ele colocou bons golpes, ele acabou ganhando essa luta, ganhou por decisão dividida, vitória brasileira. A outra luta que a gente vai estar comentando também é do Matt Hamill contra o Thiago Silva. O Thiago Silva é um lutador que tem a mão pesada, é um lutador que chuta bem. O Matt Hamill é um wrestler, ele tem todo um histórico, esse Matt Hamill, que ele é surdo, ele tem uma deficiência auditiva. Vai sair um filme do Matt Hamill, inclusive. Um cara que é bastante carismático, um cara que tem bastante nome. Só que foi uma luta também que não teve grande expressão. O Thiago conseguiu colocar alguns golpes, colocava umas sequências curtas de soco, ele tinha uma mão tão boa, eu pensei que se ele continuasse, de repente ele tinha conseguido até um nocaute, um cara muito forte. Logo antes da luta teve problema, o próprio Thiago teve problema na pesagem, ele não conseguiu bater o peso, mas em contrapartida eu achei que ele chegou muito bem na luta. Colocava uns chutes que eu senti que o Hamill ficou bastante magoado com aqueles chutes. O Hamill tentou as quedas, o Thiago evitou, mas foi uma luta com pouca movimentação. O Thiago acabou ganhando a luta por decisão unânime, embora ele mesmo deu uma entrevista depois da luta falando que ele não ficou nada satisfeito com o resultado, ele não ficou satisfeito com a própria performance. Outra luta que foi o co-evento principal, Erick Silva e Do Yeon Kim. Do Yeon Kim é um coreano, a base dele é chão, ele é um cara que coloca para baixo com muita facilidade. O Erick Silva é nosso atleta, é lutador, ele é um striker, ele também tem um chão muito afiado. Só que no primeiro round, o coreano ele começou colocando para baixo, jogo de sempre, clinchando, tentando derrubar, o Erick tentando sair, o Erick não conseguiu colocar bons golpes. No segundo round, logo no comecinho, o Erick entrou mais duro, entrou mais eficiente, colocando bons golpes, só que acabou sendo pego num golpe de encontro. Então ele não aguentou, não absorveu bem o golpe do coreano e acabou sendo nocauteado. Inclusive o coreano acabou ganhando o prêmio de nocaute da noite. Então foi uma coisa que já começou a estragar um pouco para os brasileiros o resultado do evento. E a luta principal, que foi do Jake Shields contra o Demian Maia. Antes da luta eu fiquei sabendo na preparação do Demian Maia que ele convidou até o Vitor Silvério, que é um faixa marrom da GF Team, que é um cara que tem um jogo de chão muito bom para ajudar no camping dele, que ele tem um jogo muito parecido com o Jake Shields, fez um trabalho legal.
O Demian é um cara que se prepara bastante, eu gosto muito do Demian Maia, é um cara que eu me espelho bastante quando eu estou praticando MMA. É um cara que eu acho que, na minha humilde opinião, ele é um dos caras que tem um jiu-jitsu mais efetivo assim, no MMA hoje em dia. É um cara bem agressivo no jiu-jitsu, ele sempre busca a posição e tal. Em contrapartida, ele enfrentou o Jake Shields, que é um wrestler, né, um americano, que também tem um jogo de chão muito afiado, um cara que coloca para baixo, pesa bem. E eu cheguei até a ver uma entrevista de Jake Shields falando antes da luta que ele não tinha medo de ir pro chão com o Demian Maia. Eu pensei que ele estava falando por falar, né? Tava querendo ser um pouco arrogante e tal, mas eu vi que realmente não foi. A luta dos dois foi uma luta muito parelha, assim. Em muitos momentos parecia uma luta de submission, não chegou nem a parecer uma luta de MMA. O Jake Shields conseguiu algumas quedas, embora no começo o Demian tinha tentado colocar o Jake Shields para baixo, tentou alguns takedowns, não conseguiu, mas contrapartida o Jake Shields foi mais efetivo nas quedas. Em alguns momentos o Demian conseguiu chegar nas costas do Jake Shields, mas o Jake Shields inverteu a situação e acabou ficando por cima, o que pro UFC conta bastante. O Jake Shields, por ser um wrestler, eu imaginei que ele ia ter um ground and pound mais forte, né, ou pelo menos tentar finalizar o Demian, né, já que ele estava em situações superiores. Mas até então ele foi mais reservado, teve um jogo mais cauteloso. O Demian não conseguiu raspar, não conseguiu sair da maioria das posições e acabou ficando mais por baixo. Então, na decisão dos árbitros, né, o Jake Shields acabou tendo uma vitória dividida. Tanto o evento principal quanto o evento acabou amargando um pouco o gosto da vitória dos brasileiros que estavam assistindo esse evento. E o Demian estava bem perto de conseguir uma disputa de cinturão, mas infelizmente com essa derrota vai atrasar um pouquinho essas possibilidades. Mas é um atleta que tem um grande nome, é um cara que é muito forte no MMA, ele tem muita moral no UFC e eu gosto bastante dele. Espero que logo ele consiga retomar isso. Referente ao jiu-jitsu, eu queria comentar com vocês que uma coisa que eu sempre gostei de jiu-jitsu foi a falta de estagnação, né? Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu treinava com um cara que se chama Kleber Luiz, hoje ele é um faixa preta da Cícero Costa, e é um cara que me ensinou que eu não posso me acomodar. E algumas artes marciais, os praticantes praticam sempre no mesmo dojo ou na mesma escola. E no jiu-jitsu eu aprendi que não é assim. A gente tem a oportunidade de treinar com outros colegas, a gente tem a oportunidade de assistir seminários e cursos. E eu sempre fui estimulado pelos meus professores a estar participando desse tipo de curso, de treinamento. Esse último domingo, dia 13, né, teve um seminário que aconteceu na cidade de Santo André, eu moro no ABC, na Grande São Paulo, e teve um seminário com um cara que é uma lenda, né? O professor Fidelis, que é da Aliança, conseguiu trazer aqui para Santo André um cara que é um campeão mundial, 2 vezes bicampeão mundial da faixa preta, um cara que é uma referência do jiu-jitsu, um cara extremamente carismático, em contrapartida extremamente técnico, teve grandes resultados do jiu-jitsu, que é o Fernando Tererê. O Fernando Tererê é um grande atleta, né? Ele é um grande professor. Esse é um segundo seminário que eu assisto, que eu tive a oportunidade de assistir com ele, o prazer, o privilégio que eu tive de assistir dele. Foi um seminário que dessa vez ele trabalhou bastante sobre a guarda-gancho, né? Raspagem de gancho, a guarda de gancho, muitas possibilidades. Ele seguiu uma sequência pedagógica que eu achei muito boa, né, como educador físico. Não tenho nem como discutir a parte técnica dele de jiu-jitsu, que eu estou muito longe. Mas falando de pedagogia, seguiu uma sequência pedagógica muito boa. Ele estava sempre presente e disponível no seminário, corrigindo, orientando, explicando, dando opinião. No final a gente teve a oportunidade até de fazer um rola lá, tinham várias equipes que estavam lá. Eu tive o privilégio de ir com o meu professor, Diego Martins, estava presente no seminário. Tinha 2 amigos meus de uma equipe que é diferente, que é a Hillion Grace, que é o Fábio Pinheiro e o Madruga. Eles também estavam lá assistindo esse seminário, gostaram. E além de ter a oportunidade de ver o Tererê explicar pra gente uma técnica da forma como ele costuma fazer, a gente teve a oportunidade de interagir com pessoas de outras equipes que se num dia a dia normal a gente não teria essa oportunidade. Então foi muito bom. O seminário que aconteceu agora no dia 13, eu fiquei muito satisfeito, aprendi bastante. Eu mesmo não gostava muito da guarda-gancho, porque eu fazia alguns erros na guarda-gancho que acabavam machucando meu próprio joelho. E eu vi através desse seminário do Tererê que eu estava fazendo errado. E é uma guarda muito boa, pretendo melhorar meu jogo de guarda-gancho a partir de agora. Referente à nossa página, espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo e tenham gostado. Eu tive bons retornos do primeiro vídeo. Espero que quem está assistindo esse segundo vídeo tenha gostado do primeiro. E espero que vocês tenham gostado da página também. Eu tive algumas críticas, recebi algumas críticas bem construtivas em relação ao nome da página. Então eu acho que é uma oportunidade também para a gente estar esclarecendo para vocês. Tradicionalmente, quando a gente fala de algum praticante de alguma determinada modalidade, uma determinada arte marcial, usa-se geralmente o sufixo K. Então, por exemplo, eu pratico judô, sou judoka. Eu pratico karatê, karateca. Teoricamente, ou então da forma mais formal, se eu fosse falar, eu faço jiu-jitsu, eu sou jiu-jitsu-ka. Seria uma forma formal de estar falando o nome do praticante de jiu-jitsu. Na minha humilde experiência, pouquíssimas vezes eu vi alguém utilizar essa expressão. Então, quando eu e o Vitor Ladeia, que é meu produtor, que a gente estava escolhendo o nome da nossa página, do nosso canal, a gente optou por Diário de Jiu-Jiteiro.
Muita gente acha que o jiu-jiteiro é um termo pejorativo. E antes disso, antes da gente publicar, a gente pesquisou. Eu conversei até com o Diego Martins, que é meu professor, ele me explicou que esse não é um termo errado, né? É um termo que ele é abrasileirado. Jiu-jitsu, por exemplo, é uma luta onde a gente encontra 3 tipos de nome, né? 3 línguas diferentes nos golpes. Eu posso falar que eu dei uma chave de braço, eu posso falar que eu dei um armlock, eu posso falar que eu dei uma kimura. Então é uma luta em que ela mescla os nomes e a nossa realidade é essa, né? É uma luta que é extremamente formal em alguns costumes, mas em contrapartida ela é extremamente informal em alguns momentos. E a gente queria deixar o nosso canal com um nome mais informal. Em momento algum a gente queria utilizar um termo pejorativo, mesmo porque a gente ama essa arte marcial que a gente tanto pratica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou do nosso vídeo, dá um curtir. Quem gostou do nosso canal, se inscreve no nosso canal. Quem quiser deixar algum comentário, manda um post pra gente. A gente fica bastante satisfeito, ou manda um e-mail, fique à vontade. E esse é um canal de divulgação. A gente vai estar divulgando cursos, seminários, campeonatos, material esportivo, treinamento. Então, quem gostou, fica com a gente. Bons treinos para vocês.